Boa tarde, senhoras e senhores, senhoritas, senhoritos. Boa tarde pra você que gosta de montanha-russa. Boa tarde pra você que deixa as pessoas passarem. Boa tarde pra você que faz sinal para as pessoas quando elas passam. Boa tarde pra você que é feliz. Boa tarde pra você que gostaria de ser. Eu sou o Diogo Braga e você está aqui novamente no Indidi, ou pela primeira vez. Espero que você goste, ou se você não gostar, me diga o porquê. Se eu puder melhorar, melhorarei. Se eu não puder melhorar, não melhorarei. E se eu não quiser melhorar, também não melhorarei. Mas aí é uma questão sua e minha, entre mim e você. Esse canal é um canal que recentemente ele está falando somente de board game RPG e, cara, tem um carrão aqui do meu lado, show de bola. Mas voltando, recentemente o Indidi fez uma grande mudança e ele agora se tornou um canal focado quase que exclusivamente em board game e RPG. E por este motivo falarei do espírito do jogo, dos jogos, do espírito da alegria de se jogar, das experiências que temos numa mesa de jogo, não necessariamente numa mesa. Pode ser num chão de jogo, pode ser num bar de jogo, pode ser na casa de veraneio de jogo, pode ser numa cama de jogo, numa fila de jogo, tem jogo pra fila também. Pode ser em diversos locais. Eu recentemente joguei no parque. O parque da minha cidade, eu moro em Brasília, joguei no parque lá e eu desafio locais. O tema de hoje é guerra, é cruzada. Cruzada, olha aí. Você já cruzou na sua vida? Se você não cruzou, em breve cruzará, acredito eu. Hoje o tema é cruzada, como eu acho que já falei, porque eu já gravei 3 vezes essa abertura. E nós vamos falar de um jogo que veio para o Brasil através da editora Conclave, os amigos da editora Conclave, com o jogo Ricardo Coração de Leão. Olha aí, o jogo é o seguinte. Existem 2 times. O time que defende o Ricardo Coração de Leão e o time que defende o irmão dele, o João Sem Terra. John No Lands. Acho que não é John No Lands, não. É John... Tem um outro termo que se entende, João Sem Terra. Esse jogo ele é baseado no momento histórico da Inglaterra, que foi o período em que o Ricardo Coração de Leão, até o momento podemos dizer que ele era um francês, porque ele era filho da rainha que se divorciou do rei Henrique I e voltou para a França. E aí o Ricardo Coração de Leão ele foi criado quase que a infância inteira dele na França. Tecnicamente o Ricardo Coração de Leão ele é francês. Tecnicamente não, né? Porque acho que ele nasceu na Inglaterra, mas foi muito cedo para a França. Bem, o lance é, ele não sabia nem falar inglês. E, eventualmente, ele retorna após a morte de seu pai, de Henrique I, um cara que ele odiava com as maiores forças do mundo. O Ricardo Coração de Leão volta para a Inglaterra e começa a fazer o seu reinado, que, olha que engraçado, apesar de não ser um rei 100%, né, que alguns diziam que não era inglês e tal, ele era um rei que foi muito adorado por causa das cruzadas, porque ele era um cara novo, né, e se metia em muitas aventuras de luta, ele fazia muitas guerras, muitas batalhas, muito exército. Acabava que ele ficava mais tempo fora da Inglaterra do que dentro da Inglaterra. Isso era uma coisa interessante. Apesar disso tudo, o povo inglês curtia ele. Porém, achavam que o verdadeiro detentor do direito ao trono da Inglaterra naquela época era o seu irmão, João Sem Terra. E ele estava na Inglaterra. Ou seja, ele estava ali. Ele era um representante inglês, seria, né? Um representante inglês no trono. Pelas leis de sucessão, Ricardo Coração Leão tinha direito ao trono. E olha que coisa engraçada, né? Como o mundo muda, e o nego diz que antigamente era antigamente era muito melhor. Meu irmão, o Ricardo I, ele saiu na porrada com o pai diversas vezes. O pai tentou matar ele tentou matar o pai. Era uma zoação. Henrique I, cara, era um cuzão. Na verdade, assim, os dois eram meio cuzões, porque o Ricardo Coração Leão tentou invadir a Inglaterra, tomar uns territórios lá da Inglaterra. A Inglaterra tentou retomar esses territórios dele. Ficou essa putariazinha ali. Ele era rei, se não me engano, da Galícia. Tinha uma parada dessa, eu devo estar me equivocando, vou até parar de falar pra não falar mais besteira. Provavelmente já falei. O jogo retrata esse momento histórico preciso aí, onde o João Sem Terra tenta fazer com que o Ricardo Coração de Leão, que está nas cruzadas em Jerusalém contra o Saladino, ele fique por lá para sempre, ou seja, morra nas cruzadas, ou que ele perca as cruzadas e volte como um fudido, ou simplesmente que o João Sem Terra consiga fazer uma intriga, fazer um lobby interno ali na Inglaterra para tomar o poder de Ricardo Coração de Leão. São esses 2 times, quem fica do lado do João Sem Terra e quem fica do lado do rei Ricardo Coração de Leão. O bacana é que o Ricardo Coração de Leão, ele detém alguns heróis muito interessantes, né? Vocês têm alguns personagens que vocês vão lutar. Por exemplo, Robin Hood. Pois é, Robin Hood era um personagem desse momento histórico onde o Ricardo Coração de Leão estava fora. Então, se você viu o filme do Kevin Costner, ou se você viu recentemente o filme do Russell Crowe, talvez, agora acho que eu pronunciei certo, o Robin Hood estava ali e ele meio que defendia o Ricardo Coração de Leão, defendia o reinado do Ricardo Coração de Leão. Tinha essa parada. No filme do Russell Crowe, esse mais recente, o Ricardo Coração de Leão morre logo no começo,
E no filme passado, do Kevin Costner, o Ricardo Coração Leão volta no final do filme e olha quem ele é. Ele é o nosso amigo Highlander escocês, que tá ali fazendo o seu retorno triunfal, galante, bonitão e tal, e é muito bacana. Esse grupo de bandidos da floresta, o João Pequeno, entre outros, eles são parceiros do Ricardo Coração de Leão. E outras pessoas, como a Morgana não, mas o xerife de Nottingham, ele é um dos apoiadores do João Sem Terra. Isso aqui é meio que minha opinião sobre o jogo, não é uma análise crítica, porque eu não sou crítico de board game, mas é a minha opinião e um pouquinho da experiência que eu tive ao jogar as diversas partidas que eu já joguei. E talvez seja um fator interessante para você decidir se compra ou não o jogo. Cara, primeiro de tudo, já começa muito interessante porque ele divide o grupo de pessoas que está jogando em dois. Então você tem um time do João Sem Terra e um time do Ricardo Coração de Leão. O mapa é muito bacana, tem locais que a gente conhece das histórias dos filmes e de quem lê um pouco daquele universo que tem ali no tabuleiro, principalmente dos personagens que tem no jogo, cara. Por quê? Porque o jogo, como ele coloca esses personagens do Robin Hood, os amigos ajudantes lá do Robin Hood, entre outros, isso aproxima um pouco mais esse momento histórico e o lore do jogo da gente, fazendo com que a gente acabe entrando um pouco mais dentro daquela disputa. Obviamente, transformando, de certa maneira, o João Sem Terra num filho. Porque todo mundo que acaba indo por esse lado mais bondoso, que é o cara que quer jogar com herói, que joga com guerreiro ou com clérigo em RPG, em outras paradas, acaba indo pro lado do... Não, eu quero ficar com o Ricardo Coração Leão. Até porque o cara tem o nome do jogo, né? E ele tem a cor vermelha. A cor vermelha é a cor da Grifinória. E a cor da Grifinória é a cor dos heróis. E o João Sem Terra, nego de filha da putice, botou a cor verde. Por quê? Porque é a cor da Sonserina, porque é o cobra. E aí é vacilão, não tem um amarelo ali. Na escola, lufa-lufa. Pra quem não entendeu, eu tô falando de Harry Potter, que determina a vida de todo mundo. Esses elementos que eles colocaram foram muito interessantes, porque você poderia só defender ele lá e não ter personagem nenhum. Ser só um membro do exército e etc. Mas essa escolha dos personagens trouxe você mais para dentro do jogo. Ele tem essa cara de jogo pesado, mas ele não é, cara. Ele é uma porta de entrada muito legal para pessoas que estão entrando no mundo do jogo tabuleiro, no hobby do jogo de tabuleiro, pessoas que já estão há um tempo, mas jogam coisas um pouco casuais, costumam jogar jogos mais simples. Então o Ricardo Coração de Leão, ele faz uma transição muito boa entre os jogos mais comuns, mais simples e os jogos um pouco mais pesados, e que te permite uma carga de estratégia até muito bacana. Cada território que você movimenta o seu personagem, você gera recursos novos para o seu exército, para o seu lado, para sua facção. E a partir daí, você pode comprar influência nas diversas carreiras de evolução do jogo. E todas essas variáveis você evolui comprando cartas numa fase muito interessante de uma dinâmica do jogo, que é uma dinâmica de aposta, onde todos os jogadores descem suas cartas veladas, ou seja, escondidas, e depois você revela isso, e aí define em cada uma dessas carreiras quem venceu ou quem perdeu. Então, por exemplo, na batalha contra o Saladino, quem venceu? A gente vê as apostas lá. Quem teve mais pontos de batalha? Porra, nesse turno. Foi o Ricardo Coração de Leão. Puta, então o Ricardo venceu esse turno. Aí ele anda tantos espaços ali no percurso da batalha. Se o Saladino ganhar a batalha nesse turno, o Saladino que anda, o Ricardo Coração Leão fica parado lá. Quem ganhou ali na influência do tesouro, né? Quem acumulou mais tesouro? O Ricardo Coração Leão ou o João Sem Terra? Pô, o João Sem Terra fez um lobby do cacete ali pro Ricardo Coração Leão perder dinheiro. E aí ele, porra, perdeu dinheiro lá, hein? Ou seja, o tesouro real diminuindo, o João Sem Terra tá melhor pra ele. E por aí vai. E aí vem um ponto que eu não gostei muito, tá? Porque a dinâmica do jogo, ela leva você durante o caminho quase que todo para uma partida semi-cooperativa, onde você tem times. Só que no final do jogo, só uma pessoa ganha. Então, assim, eu, sendo do time do Ricardo Coração de Leão, eu ajudo o Ricardo Coração de Leão a vencer. Só que se o Ricardo Coração de Leão vencer, isso não significa que eu vou vencer o jogo. Significa que o meu time vai vencer. E aí, depois que essa parte termina, a gente vai definir quem do time do Ricardo Coração de Leão é o real vencedor. Isso, apesar de funcionar dentro da dinâmica do board game, da dinâmica do jogo, isso fluir bem, de acordo com a história, isso não me chamou a atenção. Pelo contrário, isso me deixou um pouquinho decepcionado com o jogo. Dá pra mudar? Dá pra criar alguma dinâmica e fazer só o time do Ricardo Coração de Leão ganhar? Dá.
vai ficar tão competitivo quanto se for uma pessoa só ganhando, não. Se você deixar uma pessoa só pra vencer o jogo, cara, o jogo vai ficar muito, muito competitivo. E vai ficar muito, muito divertido também. Mas você fazer com que o time lute, chegue no final, ele lute entre si, dá um dissabor pro lore do jogo. Mas até que fica bastante divertido. Então é interessante que você deixe isso claro desde o princípio do jogo para todos os jogadores. Que eles vão lutar juntos até um certo momento e a partir de um certo momento a batalha individual, que não é a partir de um certo momento, desde o início do jogo você já tem que estar em mente de que, cara, você está lutando momentaneamente para que o seu time vença e posteriormente para que você seja o campeão do seu time, cara. Aquela parada, você tá dando facada com outro, no inimigo, mas com o escudo nas suas costas, para você não tomar facada de bobeira, cara. É uma dinâmica que me gerou essa preocupação, né, essa dúvida aí, mas ao mesmo tempo não tira a qualidade do jogo, como jogo, mas sim tira a qualidade do lore quando agregado à dinâmica do jogo. Eu acho que Ricardo Coração de Leão é um excelente jogo para grupos e para pessoas que estão saindo, evoluindo no hobby, para você, inclusive, apresentar, como eu já disse, para novos jogadores, um jogo um pouco mais denso, com uma cara de denso, que tem várias dinâmicas envolvidas e não só dinâmicas simples ou jogos casuais ou party games. Então, acho que Ricardo Coração de Leão é uma excelente indicação para esse tipo de grupo. Tive momentos fantásticos jogando Ricardo Coração de Leão, tanto em números pares de jogadores, quanto em números ímpares, o que é importantíssimo falar. Por quê? Porque quando você joga em número ímpar, o jogo ele muda, cara. E ele muda para melhor. Por quê? Você adiciona um ou mais personagens neutros. Esses personagens, no início de cada turno, cara, eles decidem em que time eles estão. Se eles são do time do Ricardo Coração de Leão ou se eles são do time do João Sem Terra. Mas olha a treta. É muito fácil, é muito fácil. Fácil é o cacete. Por quê? A única maneira desse personagem vencer o jogo é se ele conseguir levar a partida até o 10º round. E no 10º round, ele for o personagem que tiver mais prestígio em jogo. Cara, é muito difícil isso acontecer, tá? Eu joguei 2 vezes como jogador neutro. Na primeira vez eu consegui e depois eu não consegui. Porque os outros jogadores, eles na primeira vez que eu venci, eles viram que era muito fácil. Eu fiquei sugestionando eles ali o tempo todo. Eu fiquei de grima, língua de cobra, sabe, do Senhor dos Anéis? Porra, passo na ideia em um aqui, depois passava a ideia no outro e tal. E eles ficaram preocupados em lutar entre eles. Eles esqueceram de mim. Então eu dei a de Macaulay Culkin e, porra, arrebentei os bandidos adultos que vieram invadir minha casa. Na segunda partida a história já foi outra, porque eles já estavam ligados que eu ia ficar nesse papel de agrada um, bate no outro, agrada um. E eles já previram esses meus movimentos e acabaram vetando a minha entrada. Então fica a dica aí, Ricardo Coração de Leão, da editora Conclave. Seja bem-vindo aí, todo mundo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Jogue muito, se divirta. Jogar é viver, viver é jogar. A vida é um jogo. E meu nome é Diogo.